Olá pessoal, olha só, dando continuidade então à nossa matéria de história, aí no capítulo 3 que a gente já viu, que a gente falou um pouquinho sobre o Brasil rural. Então agora finalizando aqui esse capítulo 3, a gente vai dar continuidade, falando um pouquinho sobre a ocupação das terras, a mão de obra indígena. Bom, então todo mundo me acompanhando aí das páginas 243 até a página 248, tá joia? Logo aqui no início a gente vai relembrar algumas coisas que nós já estudamos, tá? Então fala dessa ocupação aí das terras no ano de 1500, e aqui já existia, entre 2 e 4 milhões de indígenas vivendo no nosso território, que atualmente corresponde ao Brasil. Então eles valorizavam muito as tradições, o uso não predatório das terras, eles respeitavam muito a natureza. E nessa época, porém, uma expedição portuguesa que chegou aqui, que a gente já viu um pouquinho sobre isso, que foi liderada aí pelo navegador Pedro Álvares Cabral, ele desembarcou no litoral do Brasil e deu início então a essas mudanças na forma como as terras brasileiras elas eram ocupadas e exploradas, tá? Mas a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe agora, tá bom? Então olha só, essa mão de obra indígena, tá? Vale lembrar que eu já falei com vocês também que eles resistiam, tá? Eles não eram a favor da exploração da terra, então eles lutavam muito. Foi por isso que acabou que muitos indígenas foram morrendo por causa dessa resistência que eles tiveram com os portugueses, tá? A primeira atividade econômica dos portugueses ao se instalarem aqui no nosso litoral foi a extração do pau-brasil, que era uma árvore que não podia ser vendida. Então ela era usada aqui pelos indígenas para tingir os tecidos, e a madeira dessa árvore era bastante procurada na Europa. Então fazia com que o seu comércio gerava altos lucros para os portugueses. Lá na extração do pau-brasil, os indígenas eles realizavam o corte e o transporte da madeira até as embarcações. Em troca, o que eles recebiam? Produtos que eram úteis em seu dia a dia, como machados, facas de metal, tá? Que eles faziam uso ali no dia a dia deles. Então nessa imagem aqui da página 243, vocês vão perceber aqui, tá? Eles fazendo o corte, tá? Do pau-brasil para poder levar para as embarcações. Então com a expansão portuguesa, das terras que eles foram ocupando aos poucos, os indígenas passaram a trabalhar sem receber nada em troca. Aí, no entanto, nesse momento, foi o que eu falei, eles começaram a lutar contra a exploração do pau-brasil e tentavam resistir de várias maneiras. Mas o fato deles conhecerem bem o território acabou que ajudou que muitos deles conseguiram fugir para regiões no interior da colônia. Então, como eles conheciam muito bem a terra, então isso acabou que ajudou na fuga de muitos indígenas. Aqui na página 244 a gente vai dar uma continuidade, falando um pouquinho sobre a transformação aí das paisagens, que com a chegada dos portugueses, acabou que a paisagem ela foi transformada por causa da extração do pau-brasil. Então foram acontecendo algumas coisas. Com o passar dos anos, iniciaram então a colonização do Brasil, ocupando primeiro o litoral e depois o interior do nosso território. Com a colonização portuguesa, teve início então um processo de transformação das nossas paisagens, tá? A região da Mata Atlântica, por exemplo, ela foi uma das mais afetadas. Vocês vão observar isso aqui nesse mapa da Mata Atlântica em 1500 e em 2014. Então vocês vão ver como é que era vasta que era a nossa vegetação, que era uma característica do nosso litoral. E com essas transformações, acabou que isso aí foi se modificando ao longo dos anos, tá?
Aqui na página 245, dando continuidade, vocês vão ver aqui também uma outra imagem, tá? Da representação aí da exploração do pau-brasil. Então tem alguns pontos aqui que eu gostaria que vocês observassem. E falando um pouquinho de novo das capitanias hereditárias, porque elas também, né, foram nesse momento dessa colonização, elas também tiveram um impulso aí, né? A coroa portuguesa, ela dividiu o território brasileiro em 15 lotes, né, chamados de capitanias hereditárias. É só mesmo para vocês relembrarem, tá? A divisão desses lotes aí, como é que funcionou. Eles foram entregues aos nobres e comerciantes portugueses, que eram conhecidos como os donatários, que assumiram a terra, as terras aí, o território, e a tarefa deles era de fazer as terras produzirem. Então, conforme a gente já estudou, conforme a gente já viu, vocês sabem que somente 2 capitanias, né, conseguiram prosperar, as outras não conseguiram porque os donatários não investiram dinheiro, então faltou recursos e por isso elas não conseguiram prosperar, assim como as outras 2, tá bom? Das 15, só 2 conseguiu prosperar. Na página 246, dando continuidade aí, né, falando um pouquinho sobre as terras, vocês vão ver um outro mapa. Esse aqui vai falar das terras indígenas. Essa foto é uma foto de 2014, então está um pouquinho mais recente. Quando os portugueses, né, ocuparam as terras do território brasileiro, eles já sabiam que eram habitadas pelos indígenas. Atualmente, parte do território brasileiro pertence por direito aos indígenas, tá? É um direito garantido por lei, então várias dessas terras ainda não foram legalmente reconhecidas. Então esse mapa está falando um pouquinho disso, tá? Ele chama a atenção para essa situação de algumas terras indígenas do nosso país. Então tem essa legenda aqui que vocês vão observar, que vai falar um pouquinho sobre essa ocupação aí, tá? As que estão de lilás são terras que estão ainda em estudo, para saber se elas vão ser, né? Porque elas são de direitos indígenas, mas elas ainda estão em estudo para falar dessa questão, se realmente vai pertencer a eles. As de verde são as áreas que já estão demarcadas. Essa de alaranjado em demarcação, homologação. E as áreas com escala pequena, que são essas de bolinhas aí, então são algumas áreas que eles marcaram e de acordo com cada um item dessa legenda, está mostrando a situação das terras indígenas, tá? A gente pode observar aqui na página 247 que os indígenas continuam lutando pelas suas terras, então tem essa imagem aí. Foi uma organização, um protesto que eles fizeram em defesa dessa marcação das terras. Aí nessa imagem a gente tem aí algumas tribos indígenas protestando contra, né, a favor dos seus direitos e contra as pessoas que querem tomar as terras deles. Então é importante que eles tenham esse direito, né, às terras, de ter esse espaço deles reconhecido, porque permite aos indígenas viver, né, o modo de vida tradicional deles e, além disso, preservar a cultura. Então é muito importante, tá, que eles ganhem esse direito pelas terras que já eram deles e foi tomada, tá? Aqui embaixo também tem uma outra campanha que eles fizeram, tá? Alguns grupos indígenas, eles têm utilizado as novas tecnologias para organizar um movimento de luta em defesa de suas terras. Essa imagem aí que a gente está vendo, tá? Ele foi desenvolvido pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que busca divulgar informações e articular as lutas indígenas. Então, é uma forma que eles têm de ajudar os indígenas a recuperar as suas terras. Aí nós temos uma pergunta, né? Qual que é a importância dessa luta dos indígenas pela demarcação das terras?
Pessoal, é muito importante porque busca legitimar esse direito que eles têm por parte do território, que já era deles, tá? Uma vez que eles já habitavam a região muito antes dos portugueses ocuparem. Então eles têm sim que continuar lutando para conseguir conquistar aí os direitos que eles já tinham e foram tomados, tá? Aqui na página 248 nós temos duas atividades. A gente tem aí um relato de um indígena Pataxó sobre a importância da demarcação dessa terra. Então é bem interessante porque ele fala que a terra é sagrada para eles, nela está a memória dos ancestrais. Então por isso que eles exigem a demarcação desses territórios, né, o respeito às culturas que eles têm e as diferenças, além das condições para sustento, educação e saúde. Tá? Isso foi um protesto que eles fizeram em Brasília em defesa dos seus direitos no ano de 2015. Aí depois tem 3 perguntinhas para vocês responderem, tá bom? Uma delas é pessoal, que é a última, que fala sobre a sua opinião sobre a demarcação das terras indígenas. Por que vocês acham importante? Eu acho importante vocês lerem com bastante atenção, acho importante vocês comentarem para vocês já terem esse conhecimento, tá? Que eles têm que ter esse direito mesmo de receber aquilo que já eram deles e foi tomado. Então eu acho muito importante essa opinião de vocês, tá joia? Vocês podem responder no caderno, por favor, porque aqui não tem espaço, tá bom? E não deixem de fazer as outras 2 questões, tá ok? Então a gente finaliza aqui a página 248. Na próxima aula a gente ainda vai continuar, tá? Falando um pouquinho sobre o capítulo 3. Aí a gente vai continuar com o Brasil dos Engenhos, tá bom? Então aguardo vocês e façam as atividades, tá joia? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.